un aplauso al pastor Antonio desde Brasil. La pastora quisiera que estuviera también, pero el niño ahí, Mateo. Y el pastor Trello, que va a venir el traductor, que va a ser el traductor de nosotros. Ellos, no sé si ustedes pueden ver, pero ellos ya pertenecen a Misión Internacional y tienen su chaqueta y todo. Amor, vamos a presentar a esta familia. Mateo, Ambello. ¿Quiere decir algo, mi amor, con el micrófono? No, no se ve. ¿Hello? Ok. Ustedes saben que Brasil fue nuestro primer viaje a nivel ministerial, ¿verdad que sí? Y nosotros no sabíamos a qué íbamos, ni a dónde íbamos. Y yo, siendo americana, me gusta mucho lo que es planificar todo. Saber dónde voy a estar, saber dónde voy a comer, saber dónde me voy a quedar, ¿verdad? Saber todo, tenerlo todo agendado. Y fue un reto para mí ir a Brasil sin saber con quiénes íbamos, ni a dónde íbamos, ni nada. Y esta familia honró a mi esposo y a mí y a los pastores Carlos y la pastora Jenny de una manera que yo jamás me iba a imaginar. Ha sido una bendición conocerles. Esta pastora es una pastora, nos puso una mesa que parecía de un cuento de hadas. Y yo de verdad que yo los honro, yo los bendigo. Esta es su casa. Tienen una familia aquí en España. Amén. Le amamos y lo bendecimos. Gloria a Dios. Qué bonito. Y es una leedora de libros, ¿verdad? Ay, sí. ¿Cuántos libros tiene leído ya? ¿Cuántos libros de al mes? O ano passado, 235 livros. Ano passado, 275. Sí. 235 libros. Fue una inspiración para mí. Fue una inspiración para mí y también para la pastora Jenny, porque cuando vimos todo lo que esta pastora lee, nosotros dijimos, no, pero tenemos que ponerle, ¿verdad?, hacer más. Y yo me he comprometido conmigo misma. Hay algunas mujeres aquí que saben que yo me he comprometido con leer más este año, ¿verdad? Sí, a favor de lo que yo vi que hace la pastora Mercedes, es verdad. Ella tiene su Instagram donde muchas personas la siguen, recomienda libros, también da estudios bíblicos. Veo que ella también lleva como, no sé, veo algo como con niños también, que hay como para niños también, y es una bendición. Yo entiendo su portugués. No lo sé contestar en portugués, pero yo entiendo ya lo que fala y no, es una bendición para mí de tenerles aquí, ¿sí? Amén. Bueno, muy bien, antes de que presentemos al pastor, hay una persona que no se presentó, que subió sin que lo llamaran, pero es que este hombre es de la casa. Y un aplauso a Freddy, que está aquí. Él es de la casa y él el año pasado nos bendijo durante un mes completo en esta casa. Y otro día me
él aquí vino y nos ayudó bastante en ese mes completo. Ya lo de la casa, los que lo conocen saben el amor que es. Y él nada más es pequeño, pero es grande. Pastor, Dios te bendiga, te quiero. Te quiero, te amo. Gracias por ayudarnos. Ok, el micrófono, mi amor. Él vino preparado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso, iglesia. Glória a Deus. Eu acho que Yo creo que estaria num lugar completamente fora da vontade de Deus yo estaría en un lugar fuera de la voluntad de Dios se não estivesse si aqui yo no na estuviera Espanha aquí nesses en dias. España en estos días. E que alegria, Y qué alegría, que presente de Deus qué regalo de Dios. conhecer os pastores de vocês. Conocer los pastores de ustedes. Às vezes nós não valorizamos aquilo que está perto. A veces no valoramos lo que está cerca. A gente teve uma perda Nosotros hemos perdido do nosso pastor, o apóstolo un Giamar. pastor, nuestro apóstol Giamar, E que tristeza no meu coração. y que esta tristeza en mi corazón. Quantas oportunidades eu tive Cuántas oportunidades yo tuve de estar mais próximo a de ele, estar más cerca de él, de viajar mais com de ele. viajar más con él. Era um sonho dele, Era el sueño de él. desde que conheci. Desde que lo conocí, Ele queria que eu viajasse mais com ele. que quería que yo viajara más con él. Até mesmo para vir aqui na Espanha visitá-lo. Hasta mismo para venir a España a visitarlo. Eu falei, não, Él depois. dice, no, después, Não, mês que vem. el próximo mes. Não chegou. No llegó. Eu tive que vir Yo tuve que venir agora. ahora. Então a gente nunca sabe Entonces nosotros nunca sabemos a hora de Deus. la hora de Dios. Por isso temos que aproveitar todas as Por oportunidades. eso debemos aprovechar todas las Às vezes não oportunidades. valorizamos, está tão perto de A nós. veces no valoramos A aquilo que gente está fala, cerca de não, nosotros. mas fulano é melhor. No, decimos, no, el otro es mejor. Isso é normal. Esto es normal. A Bíblia diz que Jesus, La também, Biblia dice que Jesús también na sua terra, en su tierra não pôde fazer nada. no pudo hacer O nada. povo não queria. Porque la Esse carpinteiro, não, esse não é homem de carpintero Deus. no es hombre de Dios. Não que eu pensava assim do meu No pastor, que yo pensaba así de mi pastor, mas eu sempre procurei honrar. pero yo siempre busqué E creio que sempre honrei, y creo que yo siempre porque aprendi com ele. porque he aprendido con él, Mas eu poderia ter feito pero mais. yo podría haber hecho más. Então sempre eu e você podemos fazer um pouco Entonces mais. siempre podemos hacer algo más. Então que Deus abençoe o pastor René, Que Deus bendiga pastora pastor René, Lisa. pastora Lisa. Que presente de Deus. Que regalo de Deus. E esse presente de Deus foi uma conexão do Fue la apóstolo Jean, conexión del apóstol Jean, que havia hablado que había hablado de nós para de ele nosotros para él, e também deles para nós. de él para nosotros. Ele dizia, você tem que conhecer Ustedes tienen que conocer Pastor Carlos Hugo, Pastor Carlos Hugo, Pastor René, Pastor René, os irmãos da los Espanha. hermanos de España. São muito lindos. Son muy hermosos. Aí eu falei, sim, um dia Pero vamos sí, conhecer. un día vamos a conocer. Mas como Deus é tão bom, Pero como Dios es tanto, levou eles no Brasil llevó a ellos a e Brasil, agora nos trouxe para cá. ahora nos trajo acá. E agora estamos divididos. Y ahora estamos divididos. Já não queremos voltar Ya no no Brasil. queremos volver ya. Nós vamos tanto. Já fazemos parte da igreja. Ya somos parte de la iglesia. Que Qué bendición. Pastor Cleber, Deus abençoe Gracias. por ter se disponibilizado Dispuso a estar junto a estar conosco junto con para nosotros podermos glorificar o nome do para Senhor. poder glorificar el Que nombre de Dios. privilégio, Qué privilegio. que honra. Qué honra. Deus abençoe a tua vida. Dios te bendiga. Que alegria conhecer mais uma família que vai morar no céu. Alegría conocer más parte de una familia que va a vivir en el cielo. Que Deus abençoe muito a tua Que vida. Dios te bendiga mucho. Amém? Amén. Pode se acertar. Toma asiento, por favor. Eu estava lá na casa do pastor René, Yo estaba en la casa del pastor René,
Nós estamos lá como rei. Nosotros estábamos ahí como un rey. Nossa, a gente ficou todo maravilhado. Y nos quedamos maravillados. Não fizemos nada para eles no Brasil, não. No hicimos nada para ellos en Brasil. Eles que estão fazendo por nós. Ellos que estaban haciendo por nosotros. Agora, quando eles foram ao Brasil, Pero cuando fuera a Brasil, eu já estava pensando, meu yo Deus, estaba pensando, mi Dios, como vou fazer? ¿cómo haré? Vou ter que me virar. Yo tendré que hacer algo. Preciso honrá-los. Necesito honrar. E já convidei Y ya invité para que eles possam estar no Brasil. para que ellos puedan volver a E Brasil. você também. Y ustedes también pueden ver. Vamos fazer uma grande cruzada Vamos a hacer una gran na cruzada nossa cidade en nuestra ciudad para glorificar o nome do Senhor. para glorificar el E a Señor. igreja é uma visão Y la iglesia es una visión internacional. internacional. Vai ter no Brasil também. Eu fico muito maravilhado com as histórias Yo da me Bíblia, quedo muy maravillado con las historias de la porque é Biblia, a palavra de Deus. porque es la palabra de Dios. É Deus falando comigo e com Es Dios você. hablando conmigo, contigo. E até eu perguntei se a minha esposa queria pregar. Entonces esta pregunta si mi esposa quería. Eu acho que ela, depois que ela quer dar uma Yo palavra, creo que después era que ella habrá algo. lê 237 livros por ano. 237 libros. Imagina o conteúdo que tem ali dentro. Imaginen cuánto tiene ahí adentro. Quando põe para fora uma Cuando metralhadora. pone afuera hace una metralleta. Só que fica escondida. Pero se queda. Puta. Mas é assim mesmo, Davi, Pero es estava así. escondido. Davi estava aí. Quando o apóstolo Gianmarco me convidava, Quando o apóstolo Gianmarco me eu invitava, procurava ficar escondido. eu buscava estar oculto. Uma vez viajei com ele para Espanha, em Madrid A Espanha, aqui em Madrid, e Portugal. em Portugal, E ele me apresentou na igreja. e me apresentou na igreja. Falou que eu ia ter uma oportunidade. Eu ia ter uma oportunidade. Eu inventei uma ligação. E eu busquei uma chamada Corri para fora da igreja. e saí fora da igreja. Fiquei esperando. E me quedei esperando. Quando o pastor passou para uma outra pessoa, Quando o pastor passou a oportunidade a aí outra eu fui pessoa. entrando bem E quietinho, eu entrei bem despacito, me escondendo, ocultando-me, não queria falar. não queria falar. Aí de repente, E de repente, o pastor me viu. o pastor me viu. Antônio acompanhando o Gianmarco, vem cá. Antônio está acompanhando o Gianmarco, vem cá. Aí eu fui tremendo. Deus, Deus, obrigado por estar aqui. graças por estar aqui. E não saiu mais nada. E não saiu nada mais. Estava travado. Estava tenido aí. Mas ontem eu falei Eu aí falei. que coisas que acontecem com a minha e com a tua Que vida, coisa que acontece com nós outros, que às vezes a gente não consegue entender. que nós outros não entendemos. E eu descobri E eu descobri. desse bloqueio que havia na minha vida, Deste bloqueio que havia em minha vida, que aconteceu na escola, que passou em la escola, com professores. com professores. Porque eu nasci numa família onde meu pai teve 10 filhos, Eu venho de uma família onde meu papá teve 10 filhos. no interior do Rio Grande do Sul, Em el campo, aí em Rio Grande do Sul, Brasil, em Brasil. e uma família muito humilde, Uma família muito humilde. daqueles que praticamente tinha que ter o almoço, Daquele que almoçava, mas não sabia se iria jantar. pero não sabia se ia cenar. Aí eu fui estudar numa escola, Então fui a estudar na escola, onde era cercado, onde era cerca aí. com muitos fazendeiros, Havia muitos os hacendados, colegas de aula, os amigos de classe eram todos riquinhos, eram de muito dinheiro e eu e eu muito humilde. muito humilde. Ia na escola com muito frio, no sul do Brasil faz muito frio, Em Brasil, assim, gelo, há muita neve, gelo, ia de chinelinho havaiana, iba de chanclas pisando em cima do gelo. e pisando sobre o gelo. Chegava na escola, Chegava na escola para aquecer, para calentar os tinha um fogareiro, havia um fogo. aí a professora ligava o fogareiro para ficar um pouquinho Ele perto do aprendia fogareiro, esse encendedor para não tinha roupa, não tinha roupas. e aí muitas das vezes quando tinha que fazer uma apresentação na frente ao quadro, E quando tinha que fazer uma apresentação delante, a professora dizia, a professora Ele disse, não, ele não pode. ele não pode. porque não
tinha roupa boa, era sempre com a mesma Una roupa. buena ropa, siempre era la misma. Nunca havia ido em dentista. Nunca había Nós ido al morávamos na dentista. roça. Vivíamos en el campo E isso foi gerando um bloqueio. y esto fue entrando un bloqueo. Eu procurava me esconder. Yo buscaba ocultarme. Tinha medo de pessoas. Tenía miedo de personas. Com 11 anos de idade, 11 años de edad. aí eu saí da roça Yo salí del campo. e fui para uma pequena cidade como essa. Fui para un pequeño pueblo como este. 15 mil habitantes, 20 15.000 mil. habitantes. Ontem eu fiquei feliz porque o pastor Estoy René feliz porque el pastor René disse que aqui tem apenas um sinaleiro. tiene solamente un semáforo. Eu falei, ganhou, na cidade que eu nasci não tem nenhum. En mi ciudad no tiene ninguno. Aí eu fiquei feliz. Entonces me puse feliz. Falei, tá bom. Está bien. E aí eu fui estudar Y novamente. ahí volví a estudiar. Me colocaram numa sala de aula Pusieron en una clase onde só tinha rico. donde solo tenía gente rica. Aí, como meu nome é Antônio, Entonces, como mi nombre es Antonio, antigamente tinha que ir pela letra, antes iba por la letra. colocar-me primeiro na Me classe. pusieron el primero en la clase. Aí mandava eu sentar na primeira, Y me mandaba a sentar en la eu primera clase. escondia lá pro fundo. Y yo me ocultaba ahí iba hacia atrás. Até que esqueceram de mim Hasta que se olvidaron de mí e me deixaram lá no y me fundo dejaron mesmo. allá al fondo. Eu tinha muito medo. Y yo tenía mucho miedo. Quando tinha horário de recreio, Y en el momento de salir al recreo, aí eu via todos os alunos, y yo veía a todos los alumnos. iam no lanchonete, Ahí salía para comer. comprar. Gloria a Dios. Desculpa. Eles iam comprar as coisas para comer, Eles iban a comprar las cosas tomar para comer, sorvete, tomar su helado. e eu ficava na parede escondido. Y yo me quedaba ahí en la E pared. ninguém chegava. Y nadie se acercaba. Não tinha nenhum colega No había ningún amigo que aproximava. que se acercaba a mí. Eu lembro que um dia eu estava encostado na parede, Me acuerdo de un día que estaba cerca de la pared. aí chegou um menino, Y se acercó un niño. e eu sabia que ele era filho de rico, Y yo sabía que él era hijo de rico. mas ele chegou muito humilde Pero él muy e humilde. começou a conversar comigo. Comenzó a conversar conmigo. Aí eu falei, aonde você estuda? Y yo pregunté, ¿a dónde estudias? Ele, na mesma sala que En la eu. misma clase que la tuya. Eu não olhava, Y yo no eu só miraba. olhava para baixo. Miraba hacia abajo. E há pouco tempo atrás, Y hace poco tiempo tem uma funcionária que trabalha comigo há muchos anos, hay una empleada mía que trabaja conmigo muchos años. e ela me contou um testemunho Y ella me contó un testimonio de um ex-funcionário nosso, de un otro empleado de nosotros que ele contou para ela que contó para ella que ele me conheceu eu limpando um banheiro que me conoció limpiando, trapeando el baño, e que ele tentava conversar comigo intentaba conversar e conmigo eu não olhava para y ele. yo no miraba a los ojos. E o tempo foi passando, Pasó el tiempo, aí esse rapaz fez amizade comigo. entonces ese muchacho hizo amistad conmigo, Ele era uma pessoa muito agradável era muy e agradable, ele começou a conversar comigo comenzó a conversar e conmigo, eu comecei a me soltar a conversar com ele. me solté con él, Ele era caminhoneiro era un camionero e eu trabalhava nesse restaurante y limpando. yo trabajaba en este restaurante limpiando. E aí um dia eu brinquei com ele, Y un día yo jugando con él, eu falei, você é um caminhoneiro, tú eres un camionero, mas você é uma pessoa muito legal, pero tú eres muy bueno. porque eu morava distante da minha família. Yo vivía lejos de mi familia, Então quando chegava alguém no lugar, entonces cuando alguien se llegaba al lugar, só para você entender, e queria poder ajudar meus pais, quería poder ayudar a mis padres. e foi nesse momento que eu conheci essa Y pessoa, en este momento fue que conocí a esta persona limpando o banheiro. trapeando el baño. Quando ele passava ali, Entonces cuando él se acercaba ahí, eu ficava feliz porque ele conversava comigo. porque hablaba, Aí eu me alegrava porque era como um irmão. alegraba porque era como mi hermano. Aí um dia eu disse para ele, Entonces un día yo le dije, um dia eu vou comprar um caminhão, você vai trabalhar para mim. voy a comprar un camión y tú vas a trabajar para mí. E ele olhou para mí e Y disse, él dijo, se um dia acontecer, si un día esto pasa, eu largo tudo que eu estou fazendo yo dejo todo lo que hago, e eu vou trabalhar com y yo voy você. a trabajar contigo. E aí a funcionária minha me contando o testemunho, Entonces mi empleado contando el testimonio, que ele me viu no banheiro que me vio en el baño,
E aí o tempo foi passando el tiempo pasando e Deus mudou a história. y Dios cambió la historia. Quantos creem que Deus tem vitória para a ¿Cuántos tua creen vida? que Dios tiene victoria para tu vida? Quantos creem que Deus pode te tirar do ¿Cuántos vale creen que Dios puede sacarte del e te valle colocar no alto? y ponerte arriba? Quantos creem que Deus é um Deus que exalta ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que exalta o humilhado? al humillado, al humilde? Por isso a importância Por eso es importante de eu e você de que tú y yo sermos fiel a Deus. seamos fieles a Dios. Porque quando nós. A Bíblia diz que quando eu e você adoramos a Deus, La Biblia dice cuando nosotros adoramos a Dios, quando eu e você glorificamos o nome dEle, glorificamos a Él, quando nós honramos Ele, nosotros honramos a Dios. aí Ele diz: quando você me honra, Cuando tú me honras, o meu Pai te honrará. mi Padre te honrará. Então, quando você honra a Deus, Cuando tú honras a Dios, você recebe honra de Deus, recibe honra de porque Dios. você está honrando Porque tú estás honrando e ali trabalhando, y ahí trabajando e o tempo foi passando y el tiempo fue pasando e Deus começou a mudar. y Dios comenzó a cambiar. Chegou o dia da vitória. Llegó el día de la victoria. Como está chegando na vida de muitos. ¿Cómo está llegando la vida de Às muchos? vezes tem pessoas aqui que estão esperando por tanto tempo. Hay personas aquí que están esperando así. Às vezes você pode dizer: Deus, A veces tú puedes decir, Dios, eu tenho uma yo promessa tengo una promesa, e não está nada acontecendo. no pasa nada. Mas creia que tem um Deus Todo-Poderoso, Pero creo que hay un Dios que Ele se todopoderoso levanta do que trono. se levanta de su E a trono. palavra de Deus diz que ainda que a mãe Y ahí Dios es que aún su madre, esqueça do seu filho que ainda não vemos, porque aún está amamentando. mas eu jamais esquecerei de ti, diz Yo jamás o Senhor. Sí, dice el Señor. Aleluia! Esse é o Deus que eu e você servimos. Es el Dios que nosotros servimos. Contei tudo isso para você ver como é possível Todo eso para que tú veas cómo es posible. nós vencermos etapas da nossa vida. Nosotros vencemos etapas de nuestra vida. Uma criança oprimida, Un niño oprimido que tinha medo de tudo, que tenía miedo de todo, Deus me exaltou. Dios me exaltó. Hoje eu estou aqui. Hoy está aquí. Eu não sei como eu glorificar o nome do Senhor. Yo no sé cómo glorificar al Para Señor. o Senhor, o que eu posso fazer para ti? Señor, ¿qué puedo hacer para ti? A minha oração com Deus é: Deus, Mi oración con Dios es o Dios. Senhor quer que eu faça? ¿Qué quiere que yo haga? Coloco-me em tuas mãos. Pongo en tus manos. Então muitas das vezes a gente Entonces, muchas de las veces agradece pouco nosotros agradecemos poco e murmuramos y muito. murmuramos mucho. Precisamos glorificar mais a Deus. Necesitamos glorificar más a Dios. A Bíblia diz que Deus tirou o povo Dios dijo que la Biblia dice que Dios quitó el pueblo do Egito de Egipto com a sua mão poderosa. con su mano poderosa. Povo que vendo milagres todos os dias, Pueblo que veía milagros todos los días, comendo o maná do céu. comiendo el maná del cielo. Depois o povo começou a reclamar. Después el pueblo comenzó a reclamar. Esqueceram que eles eram escravos. Olvidaron que eran esclavos. Tem pessoas que às vezes é escrava Hay personas que a veces es esclavo e se liberta, y se liberta, mas não liberta da alma. pero no se liberta del alma. Às vezes a pessoa, Deus já tirou do lugar, Dios quitó del lugar, tirou do Egito, quitó del Egipto, tirou do mundo de lama, quitó del lodo, do pecado, del pecado. e muitas vezes a pessoa quer voltar. Y muchas de las personas Sem quieren saudade. la extraña. Isso aconteceu com o povo. Esto aconteció con el pueblo. Imagina comigo, Imagínate conmigo. comendo o maná do céu, Es comiendo del maná del cielo, sentindo saudade da cebola do Egito. extrañando la cebolla del Egipto. Em vez de glorificar o nome do Senhor, En lugar de glorificar a Dios, eles começaram a murmurar. y comenzaron a murmurar. Glorifique a Deus por aquilo que você tem, Glorifique a Dios por lo que tú tienes, não por aquilo que você não tem. no por aquello que no tienes. Glorifique Ele hoje por aquilo que você tem. Glorifique hoy por lo que tienes. Glorifica Ele pela tua saúde. Glorifica por tu salud. Glorifica Ele pela tua igreja. Glorifica Ele porque tem alguém Glorifica por tener algo. orando pela tua vida. Orando por tu vida. Glorifica Ele Glorifica a Él. porque tem alguém Porque hay algo. pagando o preço pela tua vida. Precio por tu Em oração, clamando. vida. Clamor. E muitas
valorizar as pequenas La Biblia dice coisas. que nosotros debemos dar Quando você é fiel no pouco, Cuando tú eres fiel en poco, Deus vai te colocar no muito. Dios te pondrá en mucho. Não olhe para aquilo que você não tem. No mira para aquello que tú no tienes. Glorifique hoje para aquilo que você tem. Glorifique hoy por aquello que tú Quando você tienes. glorifica Ele por aquilo que você tem, Tú glorificarle por lo que por tienes, aquilo que Ele tem te dado, por lo que te ha dado. Ele pode te colocar em lugares altos. Él te puede poner en lugar. Ele pode mudar a tua história. Él puede ponerte en Às vezes tem pessoas aqui A veces hay personas aquí que passou momentos difíceis, que pasó momentos difíciles. foi humilhado, Fue humillado, traído, traicionado, sofrido. sufrido. Mas nessa manhã, Pero en esta mañana eu quero dizer para você, yo te quiero decir, e contei a minha história, y conté a mi historia, como é possível cómo es posible confiar e crer confiar y creer num Deus que pode mudar a história na minha e na tua vida. en Dios que puede cambiar Um historia. Deus que pode pegar e te tirar. Un Dios que te puede sacar. É um momento, Es un é momento, um segundo. es un segundo. Para Deus mudar a tua Para história, Dios cambiar tu historia é que nós olhamos para agora. es porque nosotros miramos ahora. Aí Deus está dizendo, meu filho, Y Dios está eu diciendo, tenho um horizonte para ti. yo tengo un horizonte. Não olhe para agora. No miras para el momento. Eu tenho coisa maior para fazer na Tengo tua vida. cosas más grandes para hacer en tu vida. E isso que Deus tem para fazer. Eso es lo que Dios tiene para hacer. Como aí, só para resumir, contando um pouco do meu testemunho, Quiero resumir un poco de mi testimonio. trabalhando ali de faxineiro, Trabajando ahí de trapeador, limpiando, aí procurando sempre ser fiel, pero buscando siempre ser fiel. procurando sempre honrar. Pero buscando siempre honrar. Não importa onde você No esteja, importa a dónde estés. honra a pessoa que você trabalha, Honra aquello que tú trabajas para él. honra a tua igreja, Honra tu iglesia. honra teus líderes. Honra tus líderes. Eu sempre digo que quando a pessoa age dessa maneira, Siempre digo que cuando una persona actúa de esta forma, nada o segura. nada lo detiene. Porque o Senhor diz, Porque el Señor dice, você não está fazendo nada para o homem, tú no estás haciendo nada para el hombre, fazendo para Deus. estás haciendo para Dios. Quando você age assim, Y cuando tú actúas así, aí o Pai te honra, ahí el Padre te porque Ele está vendo o teu esforço, porque Él está viendo tu está esfuerzo, vendo a tua dignidade, está viendo tu está dignidad, vendo a tua lealdade, está viendo tu lealtad, está vendo o teu compromisso com a obra dele. está viendo tu compromiso con su obra. Aí as pessoas podem te esquecer, Eso las personas pueden olvidar, pode ninguém olhar para você, nadie puede ver, nada, Mas Deus quizás se levanta do pero Dios trono. te levanta, porque Ele diz, a palavra dele diz porque la palabra de Él que dice os olhos do Senhor que los ojos del Señor estão para cima e para baixo, están hacia arriba y hacia abajo, procurando alguém buscando a alguien para que Ele possa para que Él pueda manifestar manifestar o seu poder. su poder. Tem alguém aqui nessa manhã que Deus quer manifestar o seu poder? Hay alguien que Aleluia! manifestar su poder. Ei, Que manifestar su poder. agora você imagina os olhos do Senhor nessa manhã, Amén. Ahora imagínese olhando aqui para a igreja, visão para as Dando nações. para la iglesia visión para las naciones. Aí Ele olha e diz: Y Él dice, é você, eres é tú, você. es tú, Você tem me honrado. tú me has honrado. E chegou a hora Y llegó la hora do meu Pai te honrar. de mi Padre. É isso que Deus fez. Quando eu pego eu fico maravilhado com as histórias na palavra de A Deus, veces yo me quedo maravillado con las historias de la palabra de Dios. de pessoas que romperam, De personas que rompieron, pessoas que tinham medo, de personas que tenían miedo, mas a maneira que buscaram a Deus, cuando buscaron a Dios, tiveram a sua história mudada. cambiaron la historia. E por que não fazer com nós? ¿Y por qué no hacer con Se Ele diz que Ele é um Deus que eu não mudo, Él dice que es un Dios que no eu sou o mesmo ontem, Yo soy el mismo de sou o ayer, mesmo Deus hoje e sou o mesmo Deus eternamente. siempre. Ele é o mesmo, Ele não muda. Él no cambia. O que Ele fez lá atrás, Lo que hizo hacia atrás, Ele pode fazer hoje, Él hace hoy, porque Ele é o mesmo Deus. porque Él es el mismo Dios. Quantos creem ¿Cuántos creen? no Deus que tudo pode? Un Dios que todo puede. Trabalhando nesse lugar, honrando, Trabajando en este lugar y honrando, receba a honra. reciba la Em honra nome de de profeta en Jesus. nombre de Jesús.
faxineiro, de trapeador, limpiando, balconista, aí trabalhando, balconista, trabalhando, atendendo, atendendo, passando por todos os testes. passando por todas as pruebas aí. Quantos creem que Deus te testa? Quantos creem que Deus prueba uno? Testa a nossa fidelidade. Prueba nuestra fidelidade. Quando você é uma pessoa livre, Quando tu eres livre, quando chega o momento de ofertar, quando chega o momento de ofrendar, você não fala assim, não, não disse não. já vem, Já pedi. pedir. Você glorifica Tu glorifica pela oportunidade por a de oportunidade poder dar. de poder dar. Porque quando você dá, a Bíblia Porque diz, quando tu dá, lá é muito melhor que receber. é muito melhor que receber. Então isso é uma pessoa livre. Esta é uma pessoa livre. Livre para adorar, Livre para adorar, livre para glorificar, para glorificar, livre para servir a Deus. para servir a E Ele Deus. te fez livre. E Ele te hizo livre. Você não é mais escravo. Não és mais escravo. Você não está amarrado a nada. Não está detenido a Porque a nada. Bíblia diz que Cristo te libertou. Cristo te libertou. Verdadeiramente sois livre. Verdadeiramente Você é livre. eres livre. Nada pode te parar. Nada pode detener. Aleluia. Aleluia. Aí Deus começou a mudar a história Então, se Deus começou a cambiar a história, e foi abençoando, e foi bendecindo, foi dando coisas, foi dando-me muitas coisas, porque você e você precisamos entender: porque tu e eu necessitamos entender. vida Vida vale mais que coisas. vale mais que coisas. Ele pode te abençoar, Te pode bendecer. ele pode mudar a tua história hoje, E a tua história hoje, desde que você desde que não esqueça tu não te olvides de glorificar de glorificar o nome dele. o nome dele. Deuteronômio 8:18, Deuteronômio 8:18 ele diz: antes te lembrará diz: antes de acordar do Senhor o teu do Deus, Senhor tu Deus, que é ele que te dá força, Ele que te dá força, ele que te dá sabedoria que te dá para sabedoria, você adquirir, para que tu para tenhas, você romper. para que tu E rompas. ele tem prazer no rompimento meu e seu. Ele tem prazer que nós rompamos. Por quê? Por quê? Imagina Deus abençoando mais e mais a tua vida. Porque Deus bendecindo mais e mais a tua A obra dele vai mais e mais, vai romper, crescendo. tua obra para mais e mais. Se o nosso coração assim está, Se no nosso coração não tem por que Deus não derramar bênção sem medida na tua vida. não é porque Deus não derramou Ninguém creu, ninguém creu, ninguém creu. Nada creu, nada creu. Oh, oh. Aí chegou o dia da honra, Então chegou o dia da honra, onde o homem me esqueceu, aonde o homem me olvidou, mas Deus não esqueceu. pero Deus não me olvidou. Aí que Deus começou Então Deus começou a trazer bênçãos, a trazer as bendições, a largar fronteira. a ensanchar as fronteiras. Que eu olho para trás e falo: Senhor, Eu miro hacia atrás e digo: Senhor, não tinha como isso ter não acontecido. havia como isto Eu acontecer. tinha medo de tudo. Eu tinha medo de todo. Eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de falar. Como isso era possível? Como que isso era possível? Às vezes é assim. Às vezes assim, Deus te faz uma promessa, Deus te hace uma promessa. aí você olha com teus olhos Tu mira com tus ojos. e você diz: mas isso é impossível. Dices: não, isso é impossível. Por isso que Paulo diz Por isso que Paulo diz que você não é aquilo que você vê, que tu não eres aquilo que tu vês, mas aquilo que você crê. pero aquilo que tu crees. Se você crê nas promessas do Senhor, Se crees nas promessas, elas vão te alcançar. elas te vão alcançar. O Salmo 109 Em diz Salmo 109 diz que o povo amou mais a maldição que el pueblo amó más la maldición e ignorou a bênção. y ignoró la bendición. Por ter ignorado a bênção, Haber ignorado a bênção se afastou. bendición E amar a maldição, y amaron la a maldição veio. y la maldición Então no vino. ame as bênçãos do Senhor. Tem conquista de Deus para a tua Hay vida. conquista de Dios para tu Há vida. promessa de Deus para a tua vida. Hay promesa de Dios para tu vida. Eu vou ter que ler um versículo, senão eu vou ficar só nas minhas palavras. Yo voy a tener que leer un versículo para no quedar solo en mi palabra. Pastor Clélio, pode colocar Abacuque 3, Habacuc 3, por favor. o versículo 1. El versículo 1. Ahí está.
Ahí está. Oración del profeta Habacuc sobre Sidonó. O 16 até o 18, olha. De 16 a 18, por favor. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluia! Como fazer uma viagem ¿Cómo hacer un viaje do medo del miedo à exaltação? a la exaltación? Abacuque, o profeta, começa a sua mensagem num vale profundo Habacuc comienza su mensaje en un valle profundo e termina a sua mensagem y termina su mensaje nas alturas. en las alturas. Ele vai do desespero Él va de la desesperación à esperança, a la esperanza, do temor à fé, del temor hacia la fe, da angústia avassaladora de la angustia avasalladora a uma confiança total a em una Deus. confianza total en Dios. Como isso se deu? ¿Cómo eso pasó? Ele muda destino Él cambia el destino porque até aqui esse homem estava aflito, porque hasta aquí este hombre estaba desesperado, desesperado, com dúvida, con duda, mas ele muda destino pero él cambia el destino. porque agora ele está cheio de fé, Ahora está lleno de fe, cheio de esperança, lleno de esperanza, cheio de entusiasmo. lleno de entusiasmo. Por quê? ¿Por qué? Na verdade agora ele consegue Porque ahora él consegue conciliar conciliar razão la razón com a fé. con la fe. Aqui Abacuque expressa sua confiança total em Deus. Aquí él expresa su confianza total en Dios. Abacuque significa aquele que abraça. Habacuc significa aquel que abraza. Isso quer dizer Esto quiere decir que Deus é aquele que nos abraça. que Dios es aquel que, Mesmo o povo errando, aunque el pueblo se equivoque, mesmo o povo falhando, mismo el pueblo, há um Deus hay un Dios que nos que abraça. nos abraza a Porque nosotros. o que Deus quer ver? Porque lo que Dios quiere ver, Aquilo que o pastor René lo falou. que el pastor René A dice, sinceridade do meu e do teu coração. la sinceridad de mí y de tu E corazón. Deus ele quer ser o nosso Pai. Y Dios quiere ser nuestro Padre. 2 Coríntios 6, versículo 16, Segunda de Corintios 6:16. diz assim: habitarei entre eles, Habitaré entre ellos, andarei no meio deles caminaré en medio de e ellos serei o seu y Deus. seré su Dios. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Permita que Dios sea el Señor de tu vida. Você vê que mesmo o povo falhando, Tú ves que aunque el pueblo esté fallando, há um Deus que abraça, hay un Dios que abraza, há um Deus que fortalece. hay un Dios que fortalece. Não é por você errou que o inimigo vai ficar te acusando. No es porque tú has equivocado, Nós não somos porque perfeitos. vai quedar acusando. Nosotros no somos perfectos, Mas temos que ter sinceridade com o nosso Deus. pero debemos tener sinceridad de Él. Falar diante dele Hablar delante de Él nossas debilidades, de nuestras debilidades, nossas fraquezas. nuestras debilidades, Aí Deus, y Dios, Ele te abraça. Él te abraza. Abacuque, ele teve intimidade para falar com Deus pelo seu povo. Habacuc tuvo intimidad para hablar con Dios. Ele questionou, Él cuestionó, mas o texto diz: pero el texto dice, quando ele buscou a Deus, cuando él buscó a Dios, ele entendeu él entendió que o plano de Deus, que el plan de Dios agora ele consegue expressar a confiança em Deus. ahora conseguía A expresar mudança dentro dele su confianza dentro de él. foi provocada, Fue provocada, não pela mudança de circunstâncias. no por el cambio de las circunstancias. Ele saiu da dúvida Él salió de la duda para o cântico, para el cántico, do medo
del miedo a a exaltação. la A exaltación. mudança aconteceu El cambio pasó porque ele parou. porque Él se detuvo. Não para ouvir o cenário, No para mirar a las, não para ver as circunstâncias. no para mirar las circunstancias. Isso mudou Esto cambió porque ele parou porque Él se detuvo para ouvir a voz de Deus. para oír la voz de Dios. Glória a Deus. Quando você para ouvir a voz dele, Cuando tú te detienes para oír la voz de Él, mesmo você com medo, aunque tú estés con miedo, ele pode te mostrar Él puede mostrar que aquilo não é o teu que fim, aquello no es tu final, que aquilo é só um estágio. aquello son obstáculos. Você só está no casulo, Tú solamente estás está em preparação. en preparación, Mas para sair do casulo, pero para salir de esta preparación, de este lugar, tem que ter a preparação hay que tener la para preparación você poder voar. para que tú puedas alzar vuelo. Quantos creem que Deus tem algo para fazer na tua Cuando vida? crees que Dios tiene algo para hacer en tu vida, Abacuque começou a entender Habacuc comenzó a e entender descobrir y descubrió que Deus é que estava com controle da que situação. Dios es quien estaba en control de la situación. Talvez você está preocupado Quizás tú estés com preocupado o diagnóstico que recebeu, por el diagnóstico que has recibido, seja do médico, quizás del médico seja do homem. o del hombre, Talvez você está preocupado. quizás tú estás preocupado. Ali ele estava vivendo tudo seco, Él estaba viviendo algo que una sequía muy não grande. tinha, como se fosse, não tinha jeito mais No había ninguna manera para o homem, para el hombre, mas para Deus para Dios. tudo é possível. Todo es posible. Quando nós pegamos a palavra de Deus, Cuando nosotros tomamos la palabra de quando nós Dios, pegamos a orar a Deus, cuando nosotros empezamos a nós orar, vamos entender vamos a que entender quem está com controle da nossa vida que está en control de nuestra vida. não é o homem, No es el hombre, não é o inimigo, no es el enemigo maior mayor, é o que está conosco. es lo que está con Aleluia! nosotros. Isaías 65, 24. Isaías 65, Ele diz 24. assim: Él dice, E será y será que antes que clame, que antes que clame, eu responderei, yo responderé, estando eles ainda falando, estando aún hablando, eu ouvirei, yo diz o escucharé, Senhor. dice el Señor. Quando você para orar, Cuando tú te detengas, quando você para ouvir, cuando tú te detengas, quando você para meditar, cuando para você vai meditar, ver que o Deus Todo-Poderoso, vas a ver que Dios Ele não Todopoderoso, perdeu o controle. Él no perdió el control. Ainda que possa estar tudo seco, Aunque esté en la sequía, você não vê a saída, tú no ves una salida, mas há um Deus poderoso. mas hay un Dios poderoso Sempre tem uma saída para mim e para a tua vida. siempre tiene una Há salida um Deus poderoso para mi vida, que sempre tem uma palavra que siempre tiene una para palabra mudar. para Por cambiar. mais que às vezes você esteja num vale profundo, Estamos en un val profundo, mas se ainda não está enterrado. pero tú aún no estás enterrado. Ezequiel 37 Ezequiel 37 diz que os ossos dice que los huesos estavam sobre o vale. estaban arriba sobre el valle. Se estava sobre, Si estaba arriba, não estava no enterrado. estaba enterrado. Se não estava enterrado, Si no está ainda há uma esperança. aún hay esperanza. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Ainda há esperança. Aún hay esperanza. Aleluia! Como Deus é poderoso Como Dios es para poderoso mudar as circunstâncias. para cambiar las circunstancias. Mesmo que às vezes você tenha pouca força, Aunque tú tengas poca fuerza, na tua pouca força, en tu pocas você esforça tú te esfuerzas em buscar a Deus. en buscar a Dios, Porque Deus, porque Dios que está com as rédeas está ahí con las riendas, da nossa história, con la dirección de nuestra vida, é de Deus nuestra que historia. está no controle da situação Es da Dios que tua está en vida. control de tu situación, de tu Quem vida. está conduzindo o teu destino, Él está conduciendo tu das destino nossas vidas, de nuestras vidas. não são as nações poderosas, No son más las não naciones são o poderosas, governo, no son los não gobiernos, são os impérios, no son los mas imperios, é Deus Todo-Poderoso mas es el Dios que Todopoderoso conduz a nossa vida. que conduce a nuestra vida. Aleluia! Aleluya. Aqui o profeta Abacuque ele está vendo Aquí el profeta É o seguinte, está viendo algo. que aqueles que estavam oprimindo Que aquellos que estaban oprimiendo fazem uma viagem hacen un viaje do vale para os cumes do monte,
del valle para la cumbre de los montes. Enquanto aqueles que estavam nos cumes do monte Y aquellos que estaban en la cumbre del monte fazem uma viagem, hacen viaje, despencando para o chão. descendiendo hacia el piso. Aqui eu quero que você olhe o ponto de vista seguinte: Ahora yo quiero que tú veas ese punto de vista. quando tudo parece estar perdido, Cuando todo parece que está perdido, com Deus ainda há uma saída. con Dios aún hay una salida. Só pegar um gancho. Yo quiero aprovechar la oportunidad. Quando Jairo chegou diante de Cristo Cuando Jairo llegó delante de e Jesucristo, ele contou uma situação, contó una situación. preciso que me ajude, Dijo, necesito que me ayudes. que vai até a minha casa, Vaya hasta mi casa cure minha filha, y sane mi hija. mas de repente chegou uma notícia, Pero de repente llega la noticia. esquece, Olvídate. não incomode mais o mestre, No incomoda el já médico. morreu, Ya se ha muerto. não tem jeito. No hay forma, no hay Aí más. Jesus olha para ele Pero Jesús mira hacia él. e diz: não olha essa situação, No mira la situación. não olha para a No circunstância, mira la circunstancia. creia somente Crees que solamente eu posso mudar a história, yo puedo cambiar que la ainda que historia. esteja morto, Aunque esté muerto, viverá. vivirás. Qual é a situação que você precisa? ¿Cuál es la situación que tú Que necesitas? Deus entre na tua vida nessa manhã. Entre tu vida en esta mañana. Ele quer mudar a história, Él quiere cambiar. quer mudar diagnóstico, Él quiere cambiar. ele quer mudar. Ele quer mudar. Él quiere cambiar. Abacuque está vivendo certamente, quando ele olha o cenário, ele vê, era um cenário de destruição. Habacuque mira y cuando mira la escena era un escenario de destrucción. Porque o poder da Babilônia era impossível de vencer o exército babilônico. Porque era imposible vencer el poder y el ejército de Babilonia. Mas na verdade o texto vai dizer Pero en la verdad el texto dice que aquilo que era impossível que aquello que era de imposible reverter de revertir com Deus, con Dios, tudo é possível. todo es posible. Quando você vê a situação Cuando tú ves la que situación, não tem jeito, que no hay una forma, creia em Deus. cree en Dios. Antes de ir ao desespero, Antes de irse a la faça como desesperación, Abacuque diz. haga como Habacuque. Ele diz: ainda que tudo acabe, Aunque tudo ainda que tudo termine, aunque todo ainda que o médico disse que não tem mais jeito, dice que no hay todavía eu me exaltarei no yo Senhor. exaltaré al Señor. Aleluya. Todavía minha Todavía confiança mi confianza está nele. está en Él. Deus é um Deus Dios es un Dios que ainda transforma vale, que aún transforma el valle, que ainda transforma vales em manancial, aún transforma valle en que manancial, transforma lágrima em alegria, que cambia lágrimas en derrotas em triunfo derrotas en triunfo e gloriosa vitória. y gloriosa victoria. Quando chegamos ao fim do nosso recurso, Y cuando llegamos al final de nuestro, para a torre de vigília, sube para la torre de vigilia, ele vai para a torre de vigília y va para la torre de e vigilia, começa a clamar a Deus. comienza a clamar a Dios, E Deus abre para ele y Dios abre para él as cortinas do futuro. las cortinas del futuro, E Deus revela para ele y Dios revela que a para él solução não estava nos braços da carne, que la solución no estaba en los a brazos de la solução não carne, estava no político, que no estaba en los a políticos, solução não estava nas mãos do homem, la solución no estaba en las manos de los hombres, mas a solução mas la solución estava nas mãos de Deus. estaba en las manos de Dios. Há esperança para a tua vida. Hay esperanza para tu vida. Do cheiro das águas, só do El cheiro olor das de águas, las aguas, solo el olor de las aguas. a árvore vai crescer. El árbol va a crecer. Tem muitas árvores aqui nessa manhã Hay muchos árboles aquí que Deus vai levantar que Dios va a para levantar ser sombra para hacer para sombra os outros. para los Sabe o demás. que isso quer dizer? ¿Sabe lo que quiere decir? Você vai poder fazer Bueno, que tú podrás mais pela obra de Deus. más por la obra de Você vai Dios. ser sombra. Tú serás Você sombra. vai ter para dar. Tú tendrás para dar. Quantos que Deus vai ¿Cuántos ter que na Dios tua tiene vida? para dar para tu vida? Isso aqui é uma lição para nós. Esto es una lección para nosotros. É uma lição para mim e para Es você. una lección para Para ti, tua família. para tu familia, Para tua empresa. para tu Para empresa, tua casa. para tu casa. Que Deus está vivo. Y Dios está vivo. Quando todos os recursos se acabam, Cuando todos los recursos terminan, todos os de Deus
todos los de Dios estão disponíveis para mim e para a tua vida. están disponibles para ti y para mi vida. Quando algo nos encorala, Cuando algo nos acorrala, nós precisamos olhar para o alto. nosotros necesitamos mirar hacia arriba. Irmãos, o profeta Abacuque, ele começa a ver uma saída Hermano, el profeta Habacuc comienza a ver la salida quando ele para falar com Deus. cuando él se pone a hablar con Quando ele escuta Deus, cuando él escucha, oye Dios. nós achamos uma saída, Nosotros encontramos una salida, uma solução. una solución Quando nós colocamos cuando nosotros ponemos a buscar a buscar a Deus e ouvir a Deus, y oír a Dios. aí nós vamos achar uma saída. Entonces vamos a encontrar una salida. Na época da crise do Covid, En la época de la crisis del COVID, todo mundo ficou com medo. todos quedaron con miedo. Eu fiquei com medo Y também. yo también quedé con mucho miedo. E agora Yo decía, ahora vai ter que fechar tendrá que cerrar e contas para pagar. y cuentas a pagar. Como vou fazer? ¿Cómo haré? Aí eu fui buscar a Deus, Entonces fui a buscar a Dios, fui clamar a Deus, clamar a Dios, fui orar a Deus. fui orar a Dios. Aí Deus levantou Entonces Dios levantó um homem, un hombre, colocou do meu lado, puso a mi lado, preguei para ele a palavra de Deus. prediqué para él la palabra de Dios. Hoje Deus mudou a vida dele. Hoy Dios cambió su vida, É um advogado, es un abogado, secretário da prefeita da cidade. es secretario del alcalde de la ciudad. E eu perguntei para ele: e agora o que eu faço? Para él, A ahora polícia está vindo pedindo que eu feche tudo. la policía está veniendo diciendo para que yo cierre todo. Aí esse homem disse assim: Este hombre dijo, não feche, no cierre, deixa a situação comigo, deja la situación conmigo, eu controlo, yo controlo, não temas. no tengas miedo, no tengas. É isso que Deus vai fazer na E tua eu vida. vou Vai dizer, levantar Deus vai alguém fazer para te ajudar. Vai levantar alguém para te fortalecer. Quando você está com medo, quando vem a crise, Deus vai levantar alguém. Levantar a alguien. Às vezes esperamos um anjo. Às vezes esperamos un ángel Aí Deus já colocou o pastor René do seu y lado. Dios ha puesto el pastor René a tu lado. Aí você fala: mas cadê a solução? Cadê a Não solução? estou vendo. No estoy viendo. Na crise da Covid, En la crisis de la COVID, as vendas das minhas empresas las ventas de mi empresa começou a aumentar. comenzó a aumentar. Isso é possível? ¿Esto es posible Para o homem não. para el hombre? As pessoas estavam com medo, Las personas estaban conmigo, não saíam de no casa, salí de mas casa, eu continuei prosperando. pero yo seguí prosperando. Por quê? Porque Eu parei yo me detuve para orar a Deus, para orar a Dios, para buscar a Deus, para buscar a Dios, para ouvir a para Deus. oír a Dios. E ele disse: Y él dijo, a situação la situación não está na mão do no homem. está en la mano del hombre, Eu estou no controle da no tua está en vida. control de tu vida. Se você entregou a vida para mim, Tú entregó tu vida a entregou os Dios, negócios a mim, entregó todos los negocios. por que está com medo? ¿Por qué estás conmigo? Eu vou cuidar. Porque yo voy a cuidar. Na hora eu olhei e falei: como? Yo dije, ¿cómo? Não tem jeito. No hay manera. O funcionário me ligava de noite, Los empleados me llamaban. dizia: a polícia está aqui para Si fechar. la policía está aquí para cerrar. Eu: não fecho. Yo dije, no cierre. Mas como? Pero ¿cómo? Fica tranquilo. Esté tranquilo. De repente eles esqueceram. De repente se olvidaron. Não tive preocupação. No tuve más ninguna preocupación. Parece como ficou escondido Parece que yo estaba e oculto ninguém via. y nadie me veía. É isso que Deus vai fazer com a tua vida. Lo que Dios va a hacer con tu Te vida. esconder debaixo da sombra e das asas dele. Te ocultar bajo Aonde o las alas inimigo dele. Contra el não vai te enemigo. ver. No va a te Aonde o invejoso Ay, el hombre Não vai te ver. envidioso no te va a que ver. Deus está. Porque Dios está Aleluia. Com as mãos dele con sus manos estendidas sobre a tua vida, extendidas sobre su sobre a vida, tua casa. sobre tu casa. E ele diz que nem o mal Y él dice que ningún te mal sucederá, te vendrá. nem praga alguma Una plaga chegará à tua llegará tenda, a tu tierra. porque ele está dando ordem Porque él está dando aos anjos dele sangue dele para te guardar, guardar para te livrar. para librar. Então não temas. Entonces no temas. Aleluia. Aleluya. É isso que Deus faz. Eso es lo que Dios hace. Quando não vemos saída, Cuando nos vemos una salida, ele diz: confia em mim. él dice confía en mí. Quando apresentamos a nossa causa a Deus, Cuando presentamos nuestra causa a é Dios, que nós vamos encontrar a saída. es que vamos a encontrar A solução. la solución.
Para de olhar para o teu problema. Deje de mirar tu problema. Olha o tamanho do Deus que você serve. Mira el tamaño de Dios que tú sirves. Quantos necessitam de um milagre de Deus nessa manhã? ¿Cuántos necesitan de un milagro de Dios en esta mañana? Os tempos mudaram, Los tiempos cambiaron, mas Deus não mudou. pero Dios no cambia. Ele está aqui. Él está aquí. Quando nós entramos aqui na igreja, Cuando entramos aquí en la iglesia, quando as irmãs começaram a louvar, cuando las hermanas comenzaron a que Deus cantar, abençoe pela que Dios voz, bendiga por la voz, que unção, que unción, que Deus continue abençoando mais a vida de que Dios vocês. siga bendeciendo más Eu la senti vida de uma ustedes. presença de Deus como nunca antes. Yo sentí una presencia como Sei que nunca Deus antes. está aqui, Sé que Dios está aquí. Deus está aqui nesse lugar, e onde Ele está, Y a donde Él está, algo acontece. algo acontece. Por quê? ¿Por qué? Porque nós estamos aqui, eu e o pastor Glenn, Yo y Pastor Clé estamos aquí. No. mas é porque Deus está aqui. Porque Dios está aquí. Ele está aqui. Él está aquí. Nós simplesmente somos um instrumento. No somos solamente instrumento. Eu e minha família, Yo, mi familia e y o yo, pastor Glenn, y el Pastor Clé, somos só instrumentos somos que instrumentos. Deus quer usar Dios quiere usar nesse dia en este día para abençoar para a bendecir tua vida, tu vida, para sarar, para sanar, para curar, para curar, para mudar a história, para cambiar a para dar uma direção. para dar una dirección. Estamos aqui nesse dia Hoy aquí en este día para ser instrumento de Deus, para ser instrumento de Dios. deixar ser derramado Deja que derrames na tua vida. en tu vida. Rei de reis e Senhor dos senhores, El Rey del Rey, Señor del Señor, é Ele que está no controle da el que nossa está en vida, control de nuestra é vida, aquele que está sentado no trono, aquel que está sentado en el é trono, Ele que está no controle. es el que está en control. Deus está no controle da tua vida. Dios está en control de tu vida. Eu não sei até que hora pode ir, Yo no sé hasta qué hora puedo ir. não sei que hora é. Yo sé qué horas es. Ya Pode dio derrubar tiempo. uma água, por favor. Glória a Deus. Vocês estão com fome? ¿Ustedes están de hambre? Amén. Amém. Amén. A minha esposa pediu 5 minutos para hablar. Mi esposa pidió 5 minutos. Vem cá, esposa. Quantos creem que Deus está no controle da tua vida? Aleluia! Ei! Mira, Agora o fogo vai descer. Ahora el fuego va a bajar. No funciona. estamos piados. Vamos a acercar demasiado. Deus já estava falando, amém? Mas ele pediu para eu pregar um pouquinho, mas ele quase não me deixa pregar, Ele pediu para que eu predicar um pouco, pero casi não me deixa predicar. né? Ah, ¿No ves? Nem trouxe minha Bíblia, pensando Nem que trajo ia minha só Bíblia. receber. Que eu iba a perceber. Préstame. Mas Deus falou algo comigo Pero enquanto Dios habló algo conmigo mientras o meu marido pregava. mi marido predicaba. E quero compartilhar com você, Y yo quiero compartir contigo y con ustedes lá em Números en Números 27, 27. aqui nós vamos ver as filhas de Zelofeade. Aquí vamos a ver las hijas de Zelofead. Os estudiosos dizem Los estudiosos dicen que elas eram jovens, ellas eran muy jóvenes, solteiras, solteras, e só sobrou elas da família delas. solo se quedó ella de la familia. O pai morreu El padre había muerto e ali na lei se passava a herança para os parentes E masculinos. y ahí en la ley, segundo la ley, se pasaba la herencia a los masculinos, a los hombres. Sim. E elas não se conformaram com aquela situação. Pero ellos no se conformaron con la situación. Elas decidiram procurar Moisés. Ellos decidieron buscar a Moisés. E no versículo 5 Y el versículo 5 fala que Moisés levou o caso delas diante do y Senhor. dijo que Moisés llevó su caso delante del Señor. E a resposta que Deus deu a Y la respuesta elas que Dios las dio a ellas
é a seguinte no capítulo 7. É a seguinte, capítulo 7. Pode ler, Versículo pastor. 7. Versículo 7, sorry. Tá aí? Tenha. Números 27, Números 7. 7. Ya. Dice, bendicen las hijas de Zelofead. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ellas. Deus mudou a situação dessas mulheres. Dios cambió la situación de estas mujeres. Deus tomou a situação delas Dios tomó la situación de ellas e mudou a lei por causa y delas. cambió la ley a causa de ellas. Elas poderiam, como outras mulheres ali no deserto, Elas poderiam, como outras mulheres aí no deserto, poderiam falar, não, deixa assim, é dessa forma. poderiam dizer, não, deixa assim, nomás, é Não dessa tem como maneira. mudar, Não é como cambiar, não tem como não transformar. é como transformar, Foi assim que Deus tinha falado que seria. porque era assim que Deus havia dito que seria. Só que elas não se conformaram. Pero elas não se conformaram, Elas tomaram uma posição. elas tomaram uma posição E com muita humildade, e com muita humildade. elas chegam a Moisés. Chegam a Moisés E Moisés chega a Deus. e Moisés chega a Deus. E Deus muda a E Deus história delas. cambia a história delas. E o que mais me impressiona, E o que mais me queda impressionado, elas não tinham visto a terra ainda. é que elas não haviam visto a A terra. comunidade de Israel ainda estava no deserto. E a comunidade de Israel todavia seguia no deserto. Elas ainda não tinham visto a terra. Elas ainda não haviam visto a Elas terra. só tinham a fé. Elas solamente tinham a fé. E elas falaram, E elas disseram, entre elas, entre elas, há uma terra, há uma terra, eu quero. eu quero. Não quero ficar de fora Não da quero quedar-se promessa. afuera da promessa. E se você se lembrar, E se tu te acuerdas, Moisés tinha escolhido 12 homens, Moisés havia escolhido 12 12 espias, 12 espiões. os homens espias. mais Os poderosos, homens mais poderosos. aqueles mais hábeis, Eram aqueles mais hábeis, com aptidões, que tinham aptidão, inteligência, inteligência, homens de Deus. homens de Deus. Mas somente 2 creram quando viram a terra. Pero solamente 2 creyeron quando vieron la tierra. Mas essas 5 Pero mulheres, esas 5 mujeres elas creram antes de ver a terra. creyeron antes de ver la tierra. Uau. Feliz daqueles que creem antes de ver. Felizes são aqueles que creem antes de querer. Você quer que Deus te coloque em algum lugar? Tu queres que Deus te ponga em algum lugar? Fortaleça a sua fé aqui. Fortaleça tu fé Glória a aqui. Deus. Para você se ver aonde Deus quer te colocar. Para que tu veas aonde Deus quer te pôr. Para você chegar lá. Para que tu chegues lá. Muitas vezes, Muitas delas vezes. temos histórias como a do meu marido. Vemos as histórias como de mi Nos marido. Nos comovemos. comovemos Mas falamos é para e ele. dissemos es para Ele. Para mim não. Para mim não. Não fortalecemos a nossa fé para que Deus também mude a nossa história. Vou dar exemplo de nossa fé para que Deus também cambie nossa história. 12 homens tiveram uma oportunidade 12 homens tiveram uma de ver oportunidade a terra antes de toda aquela comunidade. de ver toda a terra antes de toda aquela Mas comunidade. somente 2 creram que Deus Pela poderia mente solamente mudar. 2 creyeron que podiam cambiar. Mas essas 5 Pero mulheres, estas 5 mujeres elas tiveram mais fé do que aqueles 10 espias. essas 2 mulheres tiveram mais fé que aqueles 10 espias. Deus falou que teria uma terra. Deus falou que teria uma terra. Eu e minha irmã queremos entrar lá. Eu e minha irmã queremos entrar lá. Entendem? Entende? Elas não viram. Elas não haviam, não Elas só haviam, tinham uma promessa Que elas- como eu e você. elas só tinham uma promessa como tu e eu. Mas aqui dentro, Pero aqui adentro, elas tinham fé como se elas tivessem visto aquela terra. elas tinham fé como se houvera visto a terra. E aí eu queria que você fosse comigo em João, Evangelho de João Então eu quero que tu vaya comigo no Evangelho de Juan 6, 6. 28 Juan 6, 18. verso 28. e 29, por favor. 29. Juan 6, 28 e 29. Sim. Gloria a Dios. Aquí está. Entonces le dijeron, ¿qué debemos
hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él es, el que Él ha enviado. Aleluia pela palavra de Deus. Aleluya. Muitas vezes nós temos uma noção errada do que é a obra de Deus. Muchas de las veces tenemos una noción equivocada de lo que es la obra de Dios. Serviço Servicio é maravilhoso. es maravilloso. Que bom que estamos recebendo todo esse amor que vocês nos dão. Qué bueno que estamos recibiendo todo este amor que ustedes nos dan. Mas a verdadeira obra de Deus Pero la verdadera obra de Dios é crer. es creer. E por isso mesmo fazemos. Y por eso mismo Se hacemos. fazemos é porque cremos. Y si hacemos es porque creemos. Mas muitas vezes lá no Brasil, Pero muchas de las veces allá en Brasil, na igreja en la brasileira, iglesia brasileña, achamos que é só fazer, pensamos que es solo hacer, ter toda a aparência, tener toda una apariencia, mas aqui está morto. pero adentro está muerto. Achamos que somente são as obras. Pensamos que es solamente las obras Não fortalecemos a nossa y fé. no fortalecemos nuestra fe. É ao contrário. Es al revés. Fortalecemos a nossa fé. Fortalecemos nuestra fe E por isso fazemos. y por esto hacemos. Amém? Amén. Há uma luta Hay una lucha para tirar a sua fé. para quitar tu fe. Você pode ser o cristão mais antigo da igreja, Tú puedes ser el cristiano más antiguo de la com iglesia, muitos anos com Jesus, con muchos años con Jesús, mas todos os dias pero todos los o días diabo tenta el diablo intenta tirar a sua fé. quitar tu fe, Com dificuldades, poniendo dificultades, tirando o seu amor por Deus, dando tu amor hacia Dios, provações, provaciones, doenças, enfermedad, medo. miedo. Porque o medo Porque el miedo é uma fé es una fe errada, equivocada, colocada no lugar errado. puesta en lugar equivocado. Deus quer fortalecer sua fé hoje nele, amém? Dios quiere fortalecer su fe hoy en él, amén. Para você viver tudo o que Ele já tem sonhado para você. Para que tú vives todo lo que Él ya tiene soñado para ti. Nele temos o sim e o amém. En Él tenemos el sí y el Ele amén. quer que você seja feliz, Él quiere que tú seas feliz, abençoado, bendecido no propósito dele. en su propósito. Mas primeiro você precisa crer Pero es necesario primero creer naquele que foi enviado, Jesus Cristo, nosso Senhor. en aquel que fue enviado, Jesucristo nuestro Señor. E nele Y en Él podemos fazer obras maiores do que Ele fez. podemos hacer obras más grandes que Él. Amém? Amén. Como Deus ele é tremendo. Como Dios es tremendo. Eu iria parar, Yo quería detener, mas era um tópico que estava na frente, pero lo que yo iba a hablar era falar dos 12 espias. era hablar de los dos espiones. E como eu ia falar, Y como yo iba a hablar, Deus levantou minha esposa, Dios levantó mi esposa, que para você crer, que para que tú creas, às vezes você está perto de possuir o teu milagre. às vezes tú estás cerca de tener su Não milagre, desista, no te exista, não olhe para trás. no mire hacia atrás. E agora eu quero convidar minha esposa, o pastor Quiero ayudar a Joel, mi esposa para nós orar por você. para nosotros orarmos. Queremos abençoar a tua vida. Queremos bendecir su vida. Eu não sei qual a situação, qual o problema que você está enfrentando, ¿Cuál es la situación, el problema que está enfrentando? mas a gente sabe que há um Deus todo-poderoso Pero sabemos que hay un Dios que todopoderoso se levanta do céu. que se levanta del cielo. E também eu quero perguntar, Yo también quiero preguntar se aqui tem alguma pessoa si aquí hay alguien que estava distante do caminho de que Deus estaba lejos del camino de e Dios quer nessa manhã reconciliar y com quiere en Deus, esta mañana que essa reconciliarse noite con e Dios. quer nessa manhã dar um passo para Que en Deus. esta mañana quiere dar un paso Se há para alguém Dios. aqui, Si hay alguien aquí, vem aqui, nós queremos orar pela tua ven aquí que vida. queremos orar por tu vida. Antes de orar por enfermos, Antes de orar por los Gloria a nós enfermos, queremos orar, colocar
a tua vida nas mãos do Senhor. Queremos poner tu vida em la mano del Senhor. Tem alguém aqui nessa Tem manhã alguém aqui nesta manhã que às vezes estava afastado que às vezes estava alejado e quer dar um passo, e quer lhe dar um passo. porque o Pai é aquele que abraça. Porque o Padre é Ele aquele que está abraça. aqui. E Ele está E aqui. Ele quer abraçar a tua E Ele vida. quer abraçar tu Ele vida. quer te cuidar. E Ele quer cuidar. Porque às vezes vai vir vento Porque muitas das vezes que você sozinho, que pode vir vento pode venir viento que você sozinho que tu solamente ves, não pode fazer nada. solo não pode fazer nada. Mas se você está Pero se tu estás debaixo da mão poderosa do bajo la Senhor, mano poderosa do Senhor, Ele vai cuidar de Ele você. vai cuidar de ti. Eu tive uma visão, Eu tive uma visão, como muitas coisas acontecendo, como muitas coisas acontecendo, era como se fosse uma tempestade, era como se fosse uma tempestade, com um carro virando, como um carro, casa sendo destruída, casa sendo destruída. mas eu me escondi na visão, Pero eu me ocultei na visão num poste de luz. bajo um poste de luz. Enquanto eu estava sentado ali, E enquanto estava sentado aí, o Senhor me trouxe o o discernimento. Senhor me deu o discernimento. O poste de luz É o poste de luz. é Ele, É Ele. porque Ele é luz para o nosso Porque caminho. Ele é luz para o nosso caminho. É Ele que vai clarear. Ele que vai entrar. A luz fala de força, A luz habla de e a força. força não está em nós, E a força não está em mas a nós. força está no Deus Todo-Poderoso. A força está em Deus Há Todo-Poderoso. alguém aqui nessa Há manhã? alguém aqui nesta manhã Se não tem, queremos convidar você que necessita de um milagre, que necessita um milagre, de uma bênção de Deus. uma bendição de Deus. Está voltando para Deus? Está voltando hacia Deus. É milagre? Está voltando para Deus? Está é o milagre que quer, está voltando. Se está aceitando a Jesus, Aleluia! Glória a Deus! glória a Deus. Festa no céu, Hay fiesta en el cielo, porque a Bíblia diz porque la Biblia que dice quando alguém se rende ao Senhor, alguien se rinda al a Señor. festa no céu. Hay una fiesta en el cielo. Estenda tuas mãos, vamos orar para a Estenda nossa sus irmã. manos aqui, Meu vamos orar esposo por está nossa orando por ela, Vamos estar orando por colocando a ela. vida dela nas mãos do Senhor. Poniendo a vida de ella sobre Oh, nós abençoamos, Senhor, nós nós o bendecimos. bendizemos. Nosotros bendecimos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja. Queremos orar pela tua vida. Queremos orar por tu vida. Vamos colocar as nossas mãos, Vamos poner nuestras manos. todos nós aqui. Todos nosotros aqui. Vamos ungir você. Vamos ungir-te a ti. E Deus vai tocar a tua vida. E Deus vai poner tu Se vida. você precisa de um Se milagre, tu necessita de um milagre, creia. creia. Se necessita de uma cura, Se necessita de uma o sanidade, Deus Jeová Rapá Jeová está Rapá aqui nessa manhã está aqui nesta manhã para curar você, para sanar-te, para libertar. para liberar.